não discutimos quando vamos tratar da questão do direito ao trabalho para pessoas com deficiência. E isso é fundamental, ao meu ver. Por exemplo, em 1980, eu já estava no auxílio doença por invalidez em Cascavel, com 18, 19 anos. Comecei a trabalhar com 13 anos, carteira registrada, das 6 da tarde às 6 da manhã do dia seguinte. E aos 18, 19 eu comecei a lidar com o problema de deficiência e já estava no auxílio doença. O INSS me mandou de Cascavel para Curitiba para fazer reabilitação profissional. Minha primeira experiência foi com o Ayrton, cego, trabalhava na biblioteca na época, no SESC como manipulador de chapas radiográficas. Foi minha primeira experiência como tentativa de reabilitação mandado pelo INSS. Fiquei em Curitiba, aliás, agradeço muito o INSS, porque foi naquela ocasião que eu conheci Curitiba, me apaixonei por aquela Curitiba de 1980, hoje tenho nas minhas dúvidas. Vim para Curitiba para fazer reabilitação profissional, 9 meses depois o INSS me devolveu para Cascavel, não me reabilitou e me aposentou por invalidez. Eu estou no Instituto Paranaense de Cegos, vai para 6 anos. Pelo menos umas 10 pessoas, daí para mais, que já passaram pelo Instituto Paranaense de Cegos, com idade 20, 25, 30 anos, que hoje não são reabilitadas, não foram reabilitadas pelo INSS, estão sendo e foram aposentadas por invalidez. Ou seja, 35 anos depois de tudo que eu vivenciei, o INSS continua fazendo exatamente a mesma coisa, não reabilita ninguém e aposenta por invalidez. Por invalidez. Vamos lembrar que o Dr. Ricardo disse o seguinte: este conceito de invalidez já não vale porque isso. Legal, não vale porque isso, porque está numa legislação nova, mas o INSS, a sociedade de modo geral, continua fazendo a mesma coisa, certo? Quando passei no concurso público, eu e mais 9 cegos de Cascavel, 4 deles que passaram foram considerados inaptos temporariamente, ou seja, nós nos inscrevemos no concurso, passamos em todas as etapas, na hora de fazer o exame médico pré-admissional, que o médico disse: vocês estão inaptos temporariamente, ou seja, vocês não estão em condições de trabalhar. Nós fizemos uma universidade, cursamos, curso superior, passamos, como todo mundo passou, recebemos diploma. A universidade nos credenciou, nos habilitou a ser professor. O médico, do alto da sua arrogância, diz: você não tem condições de ser professor, portanto, você está considerado inapto temporariamente. Nós, lá em Cascavel, graças a um movimento muito bem organizado que a gente tinha, hoje já nem tanto, tomamos um ônibus lá, viemos para Cascavel, ocupamos a Secretaria da Administração, na época do Requião. Passamos lá o dia inteiro, 8 horas da noite. A Marta, na época era secretária: vocês precisam sair porque a gente precisa fechar a secretaria. Minha senhora, nós não vamos sair daqui, mas vocês precisam sair porque a gente precisa fechar a secretaria. A senhora pode fechar a secretaria, não tem problema nenhum. Mas como que eu vou? A senhora fecha, a gente fica aqui dentro, pronto. Né? E assim, arrancamos uma reunião com ela. Uma semana depois, a gente tomava posse. Ou seja, desconstruir aquela coisa do médico, tal. Eu sei que aqui nessa sala tinha, talvez ainda tenha, pessoas que estão em busca de trabalho, jovens inclusive, que hoje já começam a abrir essa perspectiva de mercado de trabalho. Quando eu entro no mestrado e preciso me ocupar de um projeto de mestrado, um tema para explorar, eu começo a fazer esse questionamento. Pô, mas vem cá, a gente tem uma lei que diz isso, mais isso, mais isso, mais isso. A gente tem um INSS que deveria reabilitar e não faz. A gente tem isso, tem mais isso, tem mais isso. E por que isso não acontece? Porque desde aquelas perguntas começam. Por que se eu olho para o mercado de trabalho, por exemplo, de pessoas sem deficiência, economicamente ativas no Brasil,
Hoje, com todos os problemas que estão aí, o IBGE está indicando o desemprego 8%, 9%. Mas vamos arredondar para 10%, que não é esse o caso. Você tem 90% de pessoas sem deficiência economicamente ativa trabalhando. Você pega pessoas com deficiência, com legislação, campanha de sensibilização e tantas outras coisas, e nós não temos mais do que 5% de pessoas com deficiência trabalhando. Ou seja, nós temos um universo de pessoas economicamente ativas, em condições de trabalhar, 95% estão sem trabalho. Sim, mas não tem uma legislação que diz que as pessoas com deficiência são obrigadas a ser contratadas pelas empresas, pelo Estado. E daí? Esse era o meu problema. Esse era o meu questionamento. E aí eu comecei a perceber o seguinte: isso não tem como responder, pelo menos na perspectiva que eu queria discutir, não tem como responder se eu ficar preso na esfera da legislação. Porque a legislação já provou que ela é importante, nós estamos reconhecendo isso, mas ela é insuficiente. E por que ela é insuficiente? Porque na sociedade que nós vivemos, infelizmente, aquilo que aparece no plano da legislação formal choca-se muitas vezes com outros interesses que estão em outras esferas, que estão diretamente ligadas na esfera da produção e na esfera de circulação de mercadorias. Alguém vai dizer que, puta, lá vem um discurso comunista, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é uma interpretação dada para uma experiência vivenciada e de alguém que, não satisfeito com aqueles discursos fáceis muitas vezes, precisava encontrar, através do estudo, num comparativo entre experiências vivenciadas, eu próprio, com experiências de outras pessoas vivenciadas, com análise de estudos e pesquisas que vinham sendo feitas no Brasil e continuam feitos, com dados de análise do CAGED, de dados lá do Ministério do Trabalho, mostrando quantas pessoas com deficiência, essa coisa nada, precisava encontrar uma resposta para isso. Precisava tentar entender, por exemplo, por que quando a ideia de reserva de vagas, que aliás, diga de passagem, no Brasil não veio do movimento das pessoas com deficiência, não. O movimento das pessoas com deficiência da década de 80, na Assembleia Nacional Constituinte, não defendeu a reserva de vaga para pessoas com deficiência no mercado de trabalho.